Senhoras e senhores, boa tarde. Nesse momento, vamos dar início a uma palestra que foi feita uma parceria entre o FLIC e a Câmara Municipal de Ipameri, através da Escola do Legislativo. A Escola do Legislativo foi criada com essa finalidade de proporcionar educação, cultura, não só aos membros do Poder Legislativo, aos servidores, mas também o público em geral. E o ano passado nós já fizemos 2 palestras, e também um ano retrasado o Arnaldo também participou com a gente através do FLIC, e esse ano fizemos uma palestra junto com o SENAC, e assim é a nossa função da Escola do Legislativo, e eu como diretor da Escola do Legislativo, agradeço em nome do presidente da Câmara, vereador Marcelo Godoy, a presença de todos vocês. Gostaria também de externar agradecimento à vereadora Mara Ney, vereadora Luísa, vereador Douglas, vereador Janinho Pacheco, e também as autoridades aqui presentes, em nome da 23ª Companhia, agradeço também a presença. Também aqui está o representante da CIPA, que pediu para também estar representando, o Rotary Clube, a maçonaria, também o CREAS, aqui através da Prefeitura Municipal, e também agradeço todos os presentes. E eu gostaria de convidar o nosso palestrante de hoje, o Arnaldo, que agradeço, Arnaldo, imensamente por novamente fazer essa palestra. Eu acho que essa palestra vai ser, como foi a passada, um show. E obrigado por tudo. Obrigado. Eu queria convidar, tem espaço aqui, vamos todo mundo sentar um pouquinho mais à frente, vamos encher essa parte da frente aqui. Vamos ocupar essa parte da frente aqui. Tem o pessoal do SENAC aí atrás que eu estou sabendo, hein? Verdade, tem o pessoal do SENAC aqui. E agradecer também ao Marquinho ali, o criador do FLIC, por essa parceria, sempre, com a Câmara de Ipameri. Ao Renato também, do Corpo de Bombeiro. Obrigado, Renato, através do comandante Mino Guerra. Muito obrigado pela presença. Boa tarde a todos. Quero dizer para vocês que é, mais uma vez, uma imensa satisfação estar de volta a Ipameri. Eu que, durante os anos de 1990 até 2008, tive o privilégio de fazer parte do efetivo da 23ª Companhia. Então, eu digo sempre, e com toda a sinceridade, eu saí de Ipameri, mas Ipameri não saiu de mim. Então, é um prazer imenso estar fazendo parte da programação da 6ª edição do Festival Literário no Cerrado, que para nós, assim, é sempre alegria saber que existem pessoas que, assim como eu, cada um na sua área, continua acreditando no poder transformador, seja ele em qualquer que seja o sentido e com o uso de qualquer ferramenta que seja. E é também uma satisfação, inclusive um desafio muito grande estar aqui hoje para abordar um assunto que acredito que todos sabem, viram, né, na propaganda. Nós fizemos realmente uma propaganda um pouco mais intensa nesse aspecto, porque se é uma coisa que eu lembro, e não lembro com alegria, do tempo em que eu morei aqui em Ipameri, é do histórico, triste e real, do índice de autoextermínio, ou o índice de suicídios. Acompanhei tanto com colegas que serviram comigo, como depois, e como eu disse, como o Ipameri não saiu de mim, eu vivo recebendo contato, converso com as pessoas e tenho, infelizmente, de vez em quando, a tristeza de saber que algumas coisas têm continuado a ocorrer. Então, quando a gente se propõe a falar de saúde mental, eu fiz questão de colocar 2 pontos e dizer um outro olhar sobre a depressão e o suicídio. Eu não sou especialista no assunto, além dos 20 anos de formação no Exército, eu depois que fui para a reserva, eu me graduei em pedagogia, hoje eu sou pós-graduando em psicopedagogia, mas eu trabalho há alguns anos com gestão de pessoas e sobretudo num projeto de humanização no ambiente hospitalar, já há 6 anos como palhaço em hospitais. Então, tratar de dores, de sofrimento, de perdas, a gente tem tido uma certa facilidade com isso. Porém, falar de depressão e de suicídio ainda causa arrepios, náuseas, mas a gente tem que abordar isso.
A primeira lição desse outro olhar para a depressão e o suicídio se chama ajuda. Ajuda nos dois sentidos. Ajuda no sentido de dar ajuda, oferecendo ajuda, e ajuda no sentido de precisar da ajuda, de querer ajuda. E eu vou precisar da ajuda de 7 pessoas aqui. Faz favor, Cida. Você também, como é o nome? Levantou a mão? Faz favor também. Ah, você também, né? Faz favor. Levantou a mão também, pode vir. Quem mais? 3, quem dá mais? Você, né? Como é o seu nome? Levantou a mão também, não foi? Faz favor, vem cá, me ajuda aqui, por favor. Isso. Quem mais? Deixa eu ver quem mais levantou a mão. Você, pode ser, moço? Vem cá me ajudar também, faz favor. Deixa eu ver. Quanto deu aí? 4. Vem você também, faz favor. 5. Deixa eu pegar do lado de cá, esse pessoal aqui também. Quanto tem? 5. Faz favor aqui. Vem você também, moça, faz favor. Pronto, agora nós temos 7, é isso? 3, 6, 7. Falando em ajuda, nós vamos fazer o seguinte. 3, 6, 8, né? Vamos ocupar esse espaço aqui, ó. Não, tá não, pode ficar aí. Porque eu vou só assistir, faz favor, chega para cá, faz favor. Nós vamos iniciar então com a primeira lição desse outro olhar para a depressão e o suicídio, que é exatamente a ajuda. Então pode-se dar o caso de alguém aqui estar precisando de ajuda. Ou, se não está precisando, você vai oferecer ajuda. E eu vou soltar então uma musiquinha, que é uma música interativa. Vocês vão só fazer o que a música vai pedir, para a gente poder oferecer a ajuda ou receber a ajuda, porque não é fácil. Eu posso achar que eu estou pronto para oferecer, e na verdade às vezes eu estou precisando dessa ajuda. Então a gente tem essa dificuldade de compreender o momento em que eu estou vivendo. Então eu vou soltar a musiquinha para vocês acostumarem, e em seguida nós vamos formar um círculo, e aí vamos fazer o que a música pede, tá bom? Preste atenção. Podem ir fazendo para gravar. Ih, perdi. Ok. Viram como é? Agora façam um círculo, a música vai continuar, abraçou, solta. Pode fechar o círculo aqui, por favor. Eu vou ficar aqui de fora para eu poder mediar. Isso, fizeram um círculo, pode soltar as mãos, a música vai continuar, abraça, solta, ocupa um novo lugar que vai continuar, tudo bem? Lembrando que essa é a primeira lição de um outro olhar para a depressão e o suicídio. Vamos lá? Solta essa cintura. Olha para o teto. Olha para o sapato. Escolhe o amigo que não abraçou ainda. E corre para o abraço. Desfaz e prepara de novo. Isso, está começando a esquentar, hein? Isso, solta a cintura. Escolhe outro amigo agora. Corre para o abraço. Soltou, prepara de novo. Agora mais alegre. Vamos lá. Escolhe o amigo. Para acabar agora. Muito bem, palmas para eles. Muito obrigado. Lembrou Arnaldo Marisol Varajane, sim. Pode ser. Muito bom. Bom, então a primeira lição
Já está feito. Depois a gente pode até fazer com todo mundo, tá? No finalzinho, fazer uma grande roda para poder fazer o abraço com todo mundo. Segunda lição, preconceito, que a gente já trabalhou nessa roda. Muitas pessoas ainda têm dificuldade. Houve um tempo em que quando se queria dizer, fazer relação, fazer menção ao câncer, a pessoa falava assim, aquela doença, aquele negócio. A depressão hoje ainda ocupa esse lugar. As pessoas têm vergonha, as pessoas têm medo, têm preconceito. E não sou só eu que falo. Nós percebemos através da televisão, das redes, das mídias, que há exatos 45 minutos atrás. Que horas são, por favor? 3h30. Então, 2h15, em algum lugar, entre os 210 milhões de habitantes que há no Brasil, alguém tirou a sua vida. E nesse momento, 45 minutos depois, em algum lugar, no meio de 210 milhões de habitantes que há no Brasil, alguém está tirando a sua vida. Não tem mais motivo aparente, não tem idade, é criança, é jovem, é adulto, é meia-idade, é aposentado, é trabalhador. Se eu disser, por exemplo, é médico, tudo bem? É fazendeiro, trabalha na roça, é adolescente. Eu liguei agora há pouco antes de começar a palestra para minha esposa, que é professora da rede municipal de São Paulo, aonde eu moro. E ela me disse, ficou sabendo o que aconteceu? Eu falei, não, porque eu estou aqui em Goiás, aqui são outras notícias. Ela falou, então, hoje no CEL, que é um complexo de ensino diverso lá, um garoto de 14 anos chegou para um professor de história, houve uma discussão, ele esfaqueou o professor e atentou contra a vida dele também. 14 anos. Nós não vamos ficar falando disso, porque eu já disse que nós temos um outro olhar. Muito bem, então vamos lá. Já que é um outro olhar, nós temos que entender o seguinte, que quando a gente fala de saúde mental, na verdade a gente não consegue pensar em outra coisa a não ser doença mental. Então, é para falar de saúde? Mas nós estamos falando de doença, porque como eu disse, depressão hoje, infelizmente, no Brasil, só no Brasil, a cada 45 minutos, fruto na maioria das vezes da depressão, que é um pontapé inicial, é o fio da linha, faz com que a pessoa caminhe para o autoextermínio. Depressão que, segundo a Organização Mundial da Saúde, até 2020, nossa, que longe, né? Nós estamos em setembro de 2019, vai ser a doença que mais vai incapacitar as pessoas em toda a face da Terra. Quase 8 bilhões de habitantes. Então, a depressão vai ser a segunda doença que mais vai incapacitar as pessoas para o trabalho. Então, isso é sério, isso é grave. As pessoas têm que ter realmente atenção para isso, porque a depressão, ela dá início a uma série de desventuras em que a pessoa vai caminhando para o autoextermínio. Ajuda, eu preciso estar atento a tudo que acontece à minha volta, com quem eu amo, com quem eu não amo, com quem eu convivo todos os dias. Se eu perceber alguma anormalidade no comportamento, alguma emoção diferente do normal, eu preciso estar atento. E eu preciso identificar se eu vou oferecer ou buscar ajuda. Porque às vezes alguém fala, não, eu não tenho condição de ajudar, mas você tem condição de fazer com que alguém ajude. O que não pode acontecer é a inércia da nossa parte. Porque eu ainda vi hoje uma publicação, você realmente viu que o colega não se manifestava, que sumiu, e você não ligou, não procurou, não foi falar com ele. Depois que ele se matou, aí você faz um textão para colocar na rede social. Não adianta, nós temos que ter uma atitude preventiva, e por isso eu volto a dizer, primeira lição, ajuda. Se você não se acha em condições de dar a sua contribuição efetivamente, procure quem o possa fazer. E acreditem, existem muitas pessoas aí dispostas a ajudar o próximo. O que acontece às vezes, a gente fala assim, nossa, mas a pessoa era tão bem, né? A pessoa era tão legal, ele ria para todo mundo e tal. Mas em algum momento ele deu algum sinal, que se você tivesse prestado um pouquinho mais de atenção, você teria identificado que ele estava num quadro depressivo, que ele estava numa situação caminhando para o autoextermínio. Então, façamos agora uma dinâmica muito fácil, porque eu imaginei que pudesse aparecer alguma criança aqui,
imaginei que pudesse aparecer alguma criança, mas eu estou vendo que estão todos, né, adolescentes, adultos, então nós vamos fazer uma dinâmica que vai ser o seguinte: eu quero que vocês prestem atenção nesse quadro aqui, e quando eu disser que vai começar, eu vou apontar para a palavra, e vocês vão ler a palavra sem se importar com a cor na qual ela esteja escrita, tudo bem? Mas eu preciso ouvir vocês, então vamos lá, valendo! Ok, agora nós vamos inverter. Agora vai ser o contrário, tá? Só que vocês estão lentos demais, está parecendo aluno pré-alfabetizado. Vamos lá, vamos melhorar um pouco isso aí. Agora nós vamos trocar. Eu vou apontar e vocês vão dizer qual a cor. É fácil? Não é, né? É porque nós temos dois lados do cérebro. Um, o lado racional, e outro, o lado emocional. Então, um lado se preocupa em fazer a leitura, porque ele tem o racional, o lado que é o cognitivo, ele vai entender, vai decifrar, porque todos somos alfabetizados. O lado racional, cognitivo, ele vai preocupar-se com a palavra. Porém, o lado que é o emocional, ele vai se guiar somente pelas cores. Se tivéssemos uma criança aqui não alfabetizado, vocês iam ficar assim de queixo caído de ver a criança falar numa velocidade incrível todas as palavras sem gaguejar. Por quê? Ela não é alfabetizada, o lado racional dela não ia se preocupar com a leitura. Então, para ela ia ser mole, mamão com açúcar para poder adiantar. E isso... Oi? Então, mas é natural. Acredito que você entenda que você não é a única. Faça um favor um pouquinho. Como é seu nome? Faça um favor aqui, Eva Maria. Você entende de costura? Não? Nada, nada. Eu entendo que eu quero que esteja bem costurado, mas eu não costuro. Tá certo. Fique aqui nessa posição aqui, por favor. De frente para eles. Pode não conhecer de costura e de tecido. Tá. O que te parece isso aqui? É. Tá, vamos lá. Alguém fala que é véu. Ouvi dizer alguém falar que é tule. Alguém já... Vou dizer para você então com um pouquinho de experiência. Organza. Organza. Tá um tecido fino. Que cor te parece esse tecido? Azul. Está segura disso? Tá, ok. Então, eu vou dizer o seguinte, ó. Eu tenho aqui algo que pode representar a nossa mente, tá? Uma bolsa, que além de vazia, eu vou mostrar que ela também tem o fundo virado, quase isso. Ele tem aqui, na verdade, um zíper, e eu vou dizer o seguinte: Eva Maria, está segura de que essa organza é azul? Azul? Muito bem, coloque aqui dentro para mim, por favor. Sim. E você acha que a nossa mente pode nos trair? Em algum momento, por algumas... Isso, pode acontecer. Você pode achar que você, de repente... Olha aí, um auxílio. Para o pessoal do fundo te ouvir. Então, tá. Eu gostaria que você, então, agora, já que você admite que a mente pode nos trair em algum momento, retire o lenço que estava aqui dentro, que era... Azul. Tá, por favor, retire o lenço. Já ouviram falar naquele famoso deu branco? É isso que acontece. Dá branco, não é? Porque a pessoa é submetida a uma série de tensões, de pressões, de depressões, em que a mente começa. Então, o dia a dia, a correria, a dificuldade, os apertos, os compromissos, tudo vai contribuindo. Porém, numa determinada ocasião, durante o Festival Literário no Cerrado, Ipameri recebe a presença de um besteirologista, que vai chegar daqui a pouco.
E ele executa algumas terapias. E vamos ver o que acontece na mente de uma pessoa que foi traída. Ah, sim, pode retirar, por favor. Tira. Não, vamos tirar. Eu preciso mostrar que continua vazia, tá? Então, você, por gentileza, coloque novamente aqui. Depois da nossa besteiroterapia com o Dr. Nanau, que vai aparecer daqui a pouco, o que ocorre então na mente da pessoa? Ela fica estabilizada. Não, volta ao normal. Será? Vamos ver o que aconteceu, Eva Maria. Claro. Ah, é o predileto, perfeito. Então tá bom, obrigado. Palmas para ela, viu? Vou deixar aqui. Mas aí, a gente ainda pensa o seguinte: inevitavelmente, em alguma hora, nós nos veremos numa situação semelhante a essa. E isso não acontece do dia para a noite. É verdade que tem aquelas pessoas que sofrem de TEI. Vou perguntar aqui para os universitários. Meninas do SENAC, o que quer dizer TEI? Alguém arrisca? Dentro do que nós estamos falando, alguém arrisca? Vamos lá. TEI quer dizer transtorno explosivo intermitente. Sabe aquela pessoa que não pode ser contrariada em hipótese nenhuma, que ele já sai quebrando tudo, arrebentando tudo, que não dá, não tem de vez em quando, se o cara sai batendo na rua, porque alguma coisa não deu errado? Então, ele é portador de TEI, transtorno explosivo intermitente. Ele tem um caminho a ser percorrido. Em condições normais, ela vai passar por situações de estresse. E não é pouco estresse, é muito estresse. Estresse que não é dúvida para ninguém, todo mundo vive estressado em algum momento, com alguma sobrecarga. No caminho da depressão, que vai levar a pessoa a uma situação dessa, ele tem também a questão da ansiedade. Esperar que algo aconteça e aquilo não acontece, ou às vezes não está na hora de acontecer, porque é muito fácil para a gente entender que se eu pegar hoje, como vai ocorrer daqui uns dias, né, a época da colheita, eu vou depositar na terra um grão de milho e eu preciso aguardar no mínimo 3 meses, se eu não estiver errado. O moço da Caramuru aí pode me ajudar? É isso mesmo? Mais ou menos isso? Uns 3 meses? Então tá bom. Aí eu coloquei, não adianta eu plantar hoje o milho e querer que a semana que vem eu já coma pamonha? Não vai, ainda não existe isso, né? Não é possível. Então, ansiedade, às vezes a pessoa precisa trabalhar isso para não desenvolver esses momentos. Além disso, traumas pesados, inesperados, situações que nos levam para muito baixo, que realmente tiram da gente, assim, literalmente, o chão dos pés. Perdas. Eu sei de uma perda aqui que seguramente não causa depressão. Perda de peso. Exatamente. Perda de peso, eu duvido que alguém fique depressivo, que alguém ache ruim perder peso, né? Isso aí não. Geralmente a pessoa não tem problema quando perde peso. Histórico familiar. Como eu falei para vocês, eu conheço, reconheço, lembro, sei de alguns casos aqui de Ipameri, e seguramente vocês que sabem, vai ver às vezes puxar a historinha da família. Existem pessoas que têm um histórico, às vezes vai um, depois vai o outro, em algum momento vai outro. Isso também leva a pessoa, além desses outros fatores todos, associados ou não, histórico familiar é algo muito importante no fator determinante do estado de saúde da pessoa. E a vida moderna, com essa correria. E olha que eu estou falando para pessoas que vivem em Ipameri, que, entre aspas, é relativamente tranquila. Que não sabe o que é congestionamento, não sabe o que é, por exemplo, eu sair de casa toda segunda-feira à noite para fazer um curso. Eu moro, para quem é corintiano vai gostar dessa, eu moro a 2,5 km do estádio do Corinthians, em São Paulo. Então, toda vez que eu vou para alguma coisa, eu preciso desembarcar na estação metrô Itaquera, e aí eu vejo o estádio lá, não tenho nenhuma preferência, mas eu vejo sempre o estádio do Corinthians. Quando tem jogo, eu escuto lá da minha casa, do meu quarto, eu escuto a manifestação da torcida, porque realmente é muito forte lá, é muito grande o lugar. Mas, para eu fazer qualquer coisa, a 15 km distante da minha casa, para o centro de São Paulo, eu chego a gastar 1h30, às vezes 1h40. Se eu for de carro, então, piorou, porque é congestionamento, aquela loucura toda. E aqui em Ipameri, teoricamente, a gente tem uma diferença da vida moderna, mas nada diz que não tem a correria do dia a dia, e isso são fatores determinantes. Muito bem. E aí,
Quando a pessoa chegou naquele ponto, se tem alguns objetos que verdadeiramente definem a linha de raciocínio para determinado tema, esse aqui diz respeito para vocês a alguma coisa? É duro, não é? Só que o que a gente vai aprender hoje nessa lição é que muitas vezes isso que é apresentado, porque assim, isso vem para a gente mesmo em algum momento, e a pessoa passa a viver e a conviver literalmente com a corda no pescoço. É um estresse, um trauma, uma perda, é um histórico familiar, são situações do dia a dia em que a pessoa, inevitavelmente, a cada situação, aí ele não fala com ninguém, vai amargando aquela tristeza, ele não busca ajuda, acredita que vai dar conta, porque a pessoa é forte, porque a pessoa é mãe, porque a pessoa é pai, porque a pessoa é muito nova, porque eu sou um profissional, porque, enfim, e tudo vai contribuindo para que a pessoa vá caminhando para o inevitável. Colocar um fim na história da maneira mais drástica, porque a corda está no pescoço e a situação contribuiu. E a pessoa vai caminhando para aquilo. Caminhando, 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 até pensar que não existe mais solução, e quando menos espera, ela percebe que aquele nó que apareceu na corda, na verdade é para ficar na corda e não no pescoço dela. Porque o importante é acreditar. O importante é pedir ajuda, que é o primeiro passo. Ir adiante. Não é porque alguém, porque alguma situação colocou na tua mão uma corda, colocou uma forca, é o fim. Não, você tem condição simplesmente de dar volta por cima, de continuar seguindo. E eu digo mais para vocês. Alguém sabe quem é essa pessoa aí? Obrigado. Sigmund Freud. Escreve-se Freud, porém se pronuncia Freud. Ele era um psicanalista austríaco que foi considerado nada mais, nada menos do que o pai da psicanálise. Esse cara, no tempo dele, lá em 1800 e alguma coisa, foi o cara, a pessoa que mais se aprofundou no estudo da mente humana, e ele deixou muito legado, que são utilizados até hoje em vários consultórios, tanto de psiquiatria, quanto de psicologia, quanto de psicanalistas, e eu trago para vocês aqui hoje à tarde, uma frase muito expressiva de Freud, que resume também o que eu disse no início, um outro olhar sobre a depressão e o suicídio. E disse Freud, numa determinada situação, em última análise, é preciso amar para não adoecer. Ou seja, o amor é um remédio. E eu vou perguntar aqui para o meu amigo, o que está escrito aqui dentro dessa caixinha? Amor. Então eu tenho uma caixinha aqui, que é uma caixinha de amor. E eu vou fazer a segunda lição. Vou pegar um pouco do amor da caixinha e vou entregar para você. Porque já que em última análise precisamos amar para não adoecer, eu vou pegar então o amor e vou distribuir. Porque eu tenho condição. Ninguém dá aquilo que a pessoa não tem. Então toma o amor, porque a gente, além de acreditar, a segunda lição da tarde, além da ajuda, é o amor. Amar para não adoecer. Aqui tem bastante amor. A gente pode oferecer. Você vai levar para sua casa, vai levar para os seus parentes. Você vai ver aquela pessoa que você não vê faz tempo. Você vai procurar aquela pessoa que não te procura.
Você vai oferecer o perdão para aquela pessoa que não te perdoa. Eu vou passar por aqui ainda. Oferecer o amor. Esse amor que é incondicional, independente de fé ou de religião. O amor no ser humano, o amor na pessoa, o amor na vida, nas diferentes formas de se manifestar o amor. Então a gente tem condição de fazê-lo. E eu quero que todos nós possamos sair daqui nessa tarde com bastante amor. Para você também. Toma para você. Aqui é bastante, pode levar, distribua, compartilhe. Ame sem moderação. Tem para todos. Para você que nos assiste, toma o amor. Aqui você também. Muito bem. Aqui para você. Toma aqui para. E amar. Porque a nossa vida muitas vezes pode ser comparada a um jogo. E um jogo que necessariamente precisa de cartas. Cartas que às vezes mudam de lugar. E eu vou precisar de alguém aqui agora para me ajudar nesse jogo. Você. Faça favor. Nós vamos contar uma historinha aqui, que é mais ou menos o seguinte. Eu tenho aqui 4 cartões que estão totalmente virgens, estão limpos, aptos a serem utilizados. E é assim, há quem diga que quando a gente nasce, nós recebemos um dom, nós recebemos uma dádiva, recebemos um presente. Então, de fato, enquanto eu fui gerado no ventre da minha mãe, eu dependia da alimentação que ela me fornecia, o oxigênio, o cuidado, a proteção. E eu entendi que no momento em que eu fui então dado à luz, aí sim começou a valer a minha história no momento da minha vida. Concorda com isso? Muito bem. Então eu vou chamar o primeiro cartão da sua história de vida. Ok? Vida. O primeiro cartão que eu acredito que seja para todos nós. Está aqui a vida. Depois que a gente nasceu e foi dado então início ao nosso jogo, onde o primeiro cartão é a vida, começam a acontecer situações, fruto das relações, e existem coisas boas que nos acontecem. O que você lembra com muita facilidade de coisa boa que aconteceu na sua vida? Sua avó. Então a avó, o conhecer, o conviver, aqui a avó, tudo bem? Ó, avó. Segura isso, por favor, para eles ouvirem lá. Então o segundo cartão do jogo dela é esse. Mas não ocorrem apenas coisas boas. Em algum momento, algumas coisas ruins também sucedem a nós. E eu vou te perguntar, o que foi de ruim que você se lembra que aconteceu em toda a sua existência até agora? Câncer da filha. Então vou colocar aqui filha, câncer. Olha aqui. Filha, câncer. Seria então a terceira. Porém, com tudo isso acontecendo, assim como um carro que só se desloca porque ele tem combustível no tanque, alguma coisa dentro de você é o seu combustível. Uns podem chamar de fé, outros de religião, de Deus, acreditar, não importa. O que é para você o combustível que te move? Ok, então um trabalho transformador. Posso colocar assim?
Trabalho transformador. Ok. Aqui. Trabalho transformador, ok? Trabalho transformador. Então nós temos aqui a vida da Mara Jane. É isso? Acertei, né? Ok. Só que nesse movimento todo, com coisas boas, ruins depois da vida e com o combustível dela, em algum momento, a coisa se parte. Mas a história dela está aqui, ó. E eu te pergunto o seguinte, você sabe, obviamente, que o nosso cérebro tem dois lados. Um lado racional, um lado emocional. Um lado inteligente e um lado menos inteligente. Menos inteligente. E isso que define o fato da gente ter, por exemplo, a escrita na mão esquerda ou na mão direita, que determina o nosso lado dominante. Qual é o seu lado dominante? Lado direito, você é destra. Então, você entende que o dominante tem que ficar por baixo, porque ele é a base, é a sustentação, é o forte, ou você acha que o dominante tem que ficar por cima, porque ele já enxerga tudo melhor, tem que ter uma visão melhor, ele é o mandão? O que você acha? O lado dominante tem que ficar onde? Por baixo ou por cima? Não, nesse momento você precisa definir, porque ele foi partido, está separado embaixo. Então é a base, sustentou. Muito bem. Então eu tenho aqui agora a história dela, que em algum momento sofreu uma partilha, ajuntei, e eu tenho aqui então com esses meios cartões aqui juntos. E eu vou fazer o seguinte, ó, porque a gente acontece de sofrer separações. Então eu vou separar os três aqui de cima, ó, 1, 2, 3, que eu penso que eu posso me livrar deles, mas eu não posso, porque faz parte da minha história. Então, ele vai ter que voltar para o meu contexto. Ele vai entrar no meio, não é lá embaixo, porque não tem como eu retroceder tudo, e em cima também, porque o futuro ainda não me pertence. Então, ele vem aqui, ó, para o meio, e eu esqueci de uma coisa. Mas não tem problema esquecer, porque nós estabelecemos prioridades. E em algum momento, alguma coisa nos força a mudar as nossas prioridades. E aí você precisa acreditar que mesmo na mudança, mesmo no esquecimento, eu consigo fazer uso ainda da minha prioridade. Então, o que eu tinha que fazer era isso, ó, separar primeiro aqui de cima. Muito bem. E no decorrer da vida, entre todos esses movimentos, em algum momento, você faz trocas. Porque você conhece pessoas. Casa, descasa, casa de novo, descasa, casa de novo, descasa. Não tudo, né? Menos, né? Tá bom. Mas isso tudo gera troca, experiência. E tem como jogar fora? Não tem, isso aqui tem que ser internalizado. Então ele vem aqui, ó, para o meio de novo, porque faz parte da minha história. Só que você percebe que nessas trocas nem sempre você ganha. E aí nas próximas você vai um pouco mais devagar. E aí então você só vai trocar uma que também vai ser internalizado. Mas quando a gente alcança aquele nível de estresse, de preocupação e vai caminhando para uma situação ruim, a gente precisa tomar uma decisão. E a decisão qual é? Fazer um limpa geral. Eu quero desapegar. Você já brincou de mal me quer e bem me quer? Alguma vez já fez isso, né? Todo mundo também conhece essa brincadeira, né? Pega aquela flor, tira pétala por pétala. Então vamos lá. Vamos fazer agora um limpa na sua vida com um bem me quer e mal me quer. Então aqui, ó. Bem me quer, ele vem para baixo porque é o que eu quero. O mal me quer, quero nem saber, quero distância de você, some da minha vida, né? O mal me quer. O bem me quer, tira aqui de cima, vem aqui para baixo. O mal me quer, vai para lá. Bem me quer, vem aqui para cima, aqui para baixo. O mal me quer, eu jogo fora. O bem me quer, vem aqui para baixo. O mal me quer, vai embora. O bem me quer, vem aqui para baixo. Mal me quer, vai embora. Bem me quer, vem aqui para baixo. E o mal me quer, vai embora. Então depois desse limpa, dessa purificação, desse desapego, eu percebo que sobrou uma metade na minha mão. Mas tem uma metade que eu defini como prioridade em algum momento. Será que tem alguma ligação? Vamos ver? Será que tem? Vamos ver. Foi uma confusão toda. O que aconteceu? No final de tudo, o que importa? Porque as coisas boas vêm e vão, as coisas ruins vêm e vão, o nosso combustível nos faz andar, mas eu preciso lembrar sempre que o que importa mesmo é a vida. Por isso a importância de estar sempre ligado. Obrigado.
Então já amamos, aprendemos as lições, e eu vou continuar contando para vocês uma história que é do autocuidado. Temos que hidratar. Então, o autocuidado, ele tem que, o nome já diz, auto, começa comigo. Eu preciso estar preocupado comigo. E eu vou contar para vocês então a história de alguém que passou por situações que eu procurei relatar aqui, e essa pessoa, acho que aprendeu a lição do autocuidado. E é uma história mais ou menos assim. Quando eu tinha 16 anos, o meu pai saiu para trabalhar, e após sair do trabalho, ele reuniu-se com um amigo num bar, e lá passaram o dia todo bebendo. No caminho para casa, depois dessa jornada, ele se envolveu num acidente e veio a óbito. Eu com 16, o meu irmão com 15 e um pequenininho de 6. Minha mãe, aos 35 anos, ficou viúva com 2 filhos adolescentes e um menino de 6 anos. Não foi nada fácil. A gente até tinha formação cristã, mas foi difícil encarar essa dificuldade. Porém, chegou a hora de eu escolher a minha profissão. Eu tinha muito medo de ser militar do exército, porque até hoje eu não gosto de cebola crua. Mas o meu pai falava para mim, quando você crescer, você vai entrar para o exército, vai aprender a comer de tudo e ainda vai virar homem. Eu falei, mas que história é essa? Só porque não come cebola crua? Mas estudei, prestei uma coisa e outra, passei no concurso, Três Corações, sul de Minas, aqui, 1990, terceiro sargento de engenharia. Muito bem, aí começou uma jornada diferente na minha carreira. Lá venho eu para Ipameri. Saí do interior de São Paulo, Três Corações, Ipameri, Goiás. Sozinho, sem parentes, sem conhecer ninguém, caio aqui e dou de cara com um prato de quibe. Tá bom para vocês? Nunca vi, não sabia nem o que era açafrão. Quando eu vi aquela mandioca amarela, eu falei, que coisa é essa aqui? Mas tudo bem, aprendi a comer não só o amarelo do quibe, como o amarelo da galinhada e muito mais do piqui. Sem falar na pamonha, que é a minha preferida, tá bom? Beleza? Vamos lá. Aí, fui então destacado para, dentre várias missões, porque é uma coisa que a gente sempre aprende no exército, é cumprir missão, e tudo é missão. E eu comecei a fazer um monte de missão, aqui uma missão de reconhecimento aéreo, que era muito gostoso, pura adrenalina, você lá em cima, vendo tudo pequenininho lá embaixo, mas dá medo. Quando a porta está aberta, você vê que tem só um cinto na sua cintura, te segurando lá daquela altura toda. Muito bem. Quando foi em 97, eu teria a oportunidade de viver a missão da minha carreira, porque eu fui então escolhido junto a um número restrito, inclusive privilegiados aqui da 23ª, fomos para Angola, e lá eu recebi a missão humanitária. Eu era então sargento encarregado do suprimento de água, fazia o tratamento de água da nossa base, eu que acompanhava uma unidade de infantaria. Conheci militares da França, do Peru, de Portugal, de Angola, da Holanda, do Portugal, do Uruguai, uma tropa da Índia. Tive malária, quase morri, longe da família, muitas perdas, muitas missões. O tempo foi passando, mas eu estava na missão da minha vida. Era a minha carreira. Eu era o cara. Perito explosivo, mergulhador e participante de missão no exterior. No ano de 98, receberia a primeira das 5 medalhas que eu recebi ao longo da minha carreira, sendo 3 delas internacionais. Então, eu continuava sendo o cara. Convidado para servir na escola, convidado para ser instrutor. Eu estava super bem, e tudo ia maravilhosamente bem, até que a vida não é só um mar de rosas. Em algum momento, alguma coisa não tão boa pode acontecer com você ou com alguém que está próximo a você. E eu, com toda essa qualificação, com decoração, estava de férias no interior de São Paulo, 10 de janeiro de 2001. E eu subi num telhado dessa altura aqui, para ajudar a trocar uma telha, e o telhado quebrou. Eu sofri fratura de coluna, dei entrada no pronto-socorro, conduzido por uma unidade de emergência, e lá permaneci 10 dias hospitalizado. Os meus rins paralisaram, meu intestino paralisou, foram 10 dias sem evacuar. Xixi a cada 3 dias com uso de sonda de alívio. Mas o pior não era isso.
é porque eu só tinha 29 anos. Uma carreira pela frente, cristão, mas eu comecei a entender que a minha vida parece que perdia o sentido. De cima da cama, no quarto, eu olhava para a porta, era essa imagem que eu tinha. Às vezes uma cadeira de rodas para eu sair para consulta, ou uma muleta para eu poder andar por dentro de casa. Primeira semana minha casa assim, de gente me visitando, mas aí depois todo mundo tem a sua vida, o seu corre-corre, e eu comecei a amargar noites acordado, pensando como seria a minha vida dali para frente. E as perguntas para as quais eu não tinha resposta. Por que comigo? Por que Deus, eu? Por que aos 29 anos a minha carreira encerrada e eu nessa situação? Isso tudo foi me angustiando, e em algum momento eu tive vontade de tirar a minha vida. E eu me vi nessa época, nesse momento, diante da missão mais difícil da minha vida até aquele momento. Eu me vi diante de uma missão impossível, a missão de tentar reverter aquele quadro tenebroso que havia dentro do meu coração, que queria tomar a minha alma. E eu falei, mas como? Eu não tenho condição de fazer isso sozinho. Mas eu pensei comigo, é missão, é impossível, e de missão eu entendo. E eu disse, nessa hora, se alguém pode fazer alguma coisa por mim, esse alguém sou eu. E foi aí que eu decidi que eu não ia ficar parado. Eu vi que eu podia mudar aquela história, e eu decidi então que chorar podia ser legal, as pessoas iam achar que eu estava fazendo certo, mas eu comecei a impactar as pessoas que estavam perto de mim, porque o certo naquela situação era eu ficar chorando, me lamentando. Minha vida virou uma escuridão. O exército logo em seguida me julgou incapaz, e eu não poderia mais usar a farda camuflada que eu tanto gostava. E eu então arrumei um outro uniforme, que não era mais só verde, mas era também um uniforme com outras cores, que simbolizavam aquelas dores todas que eu estava passando, e a superação daquela fase tão complicada que eu vivia. Mas a minha mudança exigia algumas coisas que eu nunca tinha experimentado. E eu então dei início a alguma mudança. Encontrei amigos que eu chamo de coveiro de sonhos. São aqueles que enterram os nossos sonhos sem nem mesmo saber se vai dar certo. Mas eu também encontrei amigos que eu chamo de parteiros de sonhos, que são aqueles que mesmo sabendo que você vai dar com a cara na parede, ele te empurra, só para ver o tombo. Vai, tenta. E eu então fui seguindo, promovendo as mudanças que eu achava necessário. E o tempo foi passando. Eu não tinha muita opção. A minha história estava fadada ao fracasso naquele momento, caso eu não fizesse nada. Então eu decidi fazer alguma coisa. E eu fui mudando. Percebendo que era hora de eu ter um outro olhar na minha dificuldade. E a minha vida foi tomando uma outra forma. Algumas mudanças, eu digo que foram fáceis, outras não tão fáceis. O meu uniforme mudou, a minha equipe de trabalho também mudou, a cor era outra, e eu percebi que das mudanças tinha umas bem difíceis de eu fazer. Porque assim, se eu quero coisas novas,
Eu não posso continuar fazendo as mesmas coisas antigas de sempre. Minha vida ganhou um colorido, a minha equipe de trabalho mudou, e nasce nessa hora o projeto Sorri Endorfina, um projeto de humanização no ambiente hospitalar. E muito bem, agora que vocês conheceram um pouco do Arnaldo Barbosa, estão conhecendo o Dr. Nanau, o besterologista, eu também quero conhecer a história de vocês. Porque foi chegado o momento em que eu tive condições de voltar a encarar os meus desafios de frente, olho a olho, nariz a nariz. Motivos para voltar a sorrir começaram a aparecer mais do que nunca. Continuei a correr risco, subindo em altura, só que agora bem mais baixo, com a ajuda dos colegas. E diferente do que aconteceu no Exército, que foram precisos 10 anos para ganhar uma medalha, hoje você vai para um lugar, você olha para as pessoas, sorri para elas, e elas sorriem de volta para você. Obrigado. Obrigado. Muito bem, então vamos conhecer vocês melhor? Eu gostaria que o seguinte, tem uma cadeira aqui, aí pudesse vir um a um aqui para poder contar a sua história para a gente. Ah, não? Então vamos fazer assim, eu preciso dar um jeito aqui. Eu vou fazer então agora um atendimento. Quem é da área da saúde, eu vou dizer, vai entender. Quem não é, eu vou explicar o que é. Eu vou fazer uma anamnese. Anamnese, alguém não sabe o que é? Todo mundo sabe, né? Ninguém levantou a mão, todo mundo sabe o que é anamnese? Vou explicar, é o seguinte, quando vocês vão a uma consulta, ou vão para um atendimento médico, aquela primeira conversa que você tem com o profissional que te atende, que ele pergunta qual a sua idade, qual o seu peso, sua altura, que medicação você toma, quais os seus hábitos alimentares. Então é um histórico, se chama anamnese. Muitas vezes a pessoa consegue definir o problema só na anamnese. Por exemplo, a pessoa chega lá e fala assim, nossa, eu estou com tanto sono. Tá, você vai deitar que horas? Bom, depende. Se a série do Netflix estiver muito boa, eu assisto até as 4 horas da manhã. Mas eu tenho que levantar, que hora você levanta? Ah, eu levanto às 5h30. Aí, não, mas espera aí, então você deitou às 4, levantou às 5h30, você está com sono agora, 8 da manhã? Ah, então eu já sei qual é o seu problema. Então, a anamnese serve para isso, para definir isso. Mas nós vamos fazer o seguinte, eu vou fazer uma anamnese de um modo muito tranquilo. Eu quero que vocês, por favor, se acomodem direitinho aí na cadeira. Coloque os 2 pés no chão. Isso, projete o ombro, olhe para frente. E nós vamos fazer o seguinte, alguém aqui já fez respiração com xixi? É simples, vou explicar. É porque a respiração é muito importante para oxigenar o cérebro e fazer com que as sinapses... Sabe o que é sinapse? Ou não? Não? Sinapse, ligações neurais. Então, quando a gente oxigena, as ligações ocorrem com maior facilidade. Então, nós vamos, pés no chão, sentado, vamos fazer uma respiração com xixi, que é o processo para a gente iniciar a anamnese. Respiração com xixi nada mais é do que o quê? Você vai inspirar com admiração, assim ó. E solta o xixi agora. Calma, calma, calma. Solta o xixi na boca, assim ó. Como nós enchemos o pulmão? Tudo bem? Fica melhor, né? Então, valendo agora, hein? Para anamnese besterológica, respiração com xixi, inspira e solta o xixi. Muito bem. Eu não vou chamar de esquerda ou direita para não dar confusão. Quando eu apitar uma vez, vocês vão fazer esse movimento aqui, ó. Queixo vai virar até o ombro e volta. Só isso, tá bom? É um movimento dinâmico. O queixo vai para o ombro e volta. O primeiro apito é para esse lado aqui, ó, que não tem o aparelho de ar-condicionado, tá? Então vocês vão virar para aquele lado. Vamos fazer um teste então. Espera o apito, hein? Isso. Foi e voltou. Ótimo, foi muito bom. Agora eu vou fazer para o outro lado, o mesmo movimento. Eu vou apitar, vocês vão virar de modo que o queixo vá até o ombro e volta. Volta aqui para frente. Então só espera. Segundo silvo de apito é para aquele lado.
Ok, muito bem, gostei de vocês, uma turma excelente, e eu vou dizer para vocês que agora, diante disso que vocês fizeram, já estamos bem conhecidos, porque eu já tenho o perfil de todo mundo. Na hora que vocês viraram para lá, eu vi um perfil. A hora que vocês viraram para o outro lado, eu vi o outro perfil, então agora a gente já não tem mais dúvida, já estamos todo mundo conhecido, vocês me conhecem, eu conheço vocês, o perfil já está, então, para nós bem reconhecido, certo? E eu vou perguntar o seguinte, por exemplo, quer ver? Moço, como é seu nome? Pedro. Quando uma pessoa tem um problema com a temperatura corporal, qual é o aparelho que é usado para saber a temperatura do corpo? Termômetro. Muito bem, obrigado, Pedro. O termômetro, que é um aparelho assim, ó, desse tamanho, de plástico ou de vidro, que tem aquela pontinha de metal, que a pessoa coloca aqui, ou lá. É ou não é? As pessoas às vezes falam assim, não vem com esse negócio de lá não, porque isso aí é com cachorro. Não é, vou dizer para vocês, que eu convivo no ambiente hospitalar, às vezes alguém sofre um acidente, lesiona a região da boca, então não entra nada aqui. Mas a pessoa, como caiu de moto, ele lesionou também a região da clavícula, do ombro, então também não entra nada aqui. Sobrou onde? Lá. E aí a pessoa tem que verificar. Só que isso aí é passado, por quê? Porque hoje tem o quê? Um termômetro digital. Ó, aquilo você só encosta na testa assim, ó, ele apitou, resolveu o problema, não é isso? Pronto, resolvido. Mas ele só verifica a temperatura. Só que eu tenho um aparelho aqui que ele é evoluído. Ele é evoluído, o aparelho. Ele, além de verificar a temperatura do corpo, ele indica se a pessoa tem predisposição ao diabetes. E eu vou precisar de alguém aqui. Santo Renato, pode me ajudar aqui, por favor? Companheiro antigo, muitas aí da caserna. Eu vou chamar aqui o seguinte, então. Diabético? Não. Histórico familiar? Também não. Então é bom que esse aqui está íntegro. Nós vamos ver o que acontece aqui. Esse aqui é um momento... Isso é um momento didático. Na verdade, ele não vai precisar tanto agora. É um momento didático e vocês vão, obviamente, ver que isso aqui seguramente pode não ser a expressão da verdade. Por quê? Porque eu trago para vocês hoje um termômetro. Só que não é qualquer termômetro. É o TRC. Termômetro retal comportamental. É porque além dele verificar a temperatura do corpo, ele também indica se há taxa aumentada de açúcar no corpo. E ele é retal, por quê? Porque ele fica reto, ó. Só por isso, é só por isso que ele é retal. E a gente não toca no paciente, você não toca no paciente. Nós temos pontos de energias vitais no corpo. Tá tranquilo, mas não, a gente não toca no paciente, tá bom? Você não toca. Pode ficar isso, com a perna aberta, posição de boa base, mão na cintura. Beleza, tá nervoso ou não? Mais ou menos? E a cintura, tá jogando ou não? Vamos fazer o seguinte, vou contar 3, você vai fazer um exercício comigo para deixar a cintura mole e fazer jogo de cintura. 1, 2, 3. Ó, beleza, então, esse é dos meus, que ele já tem jogo de cintura, então tá fácil. Então vamos lá então, para eu poder verificar a temperatura dele e outras coisas mais, com o nosso termômetro retal comportamental. E eu começo pelo chakra da cabeça, porque a cabeça é o lugar que comanda o corpo e de onde emanam todas as ordens. E porque muitas vezes a pessoa não tem nenhum problema, mas nós vimos aqui a importância de ter a cabeça boa, né? Porque a pessoa não tem problema, mas ele acha que tem, ele cisma, porque na cabeça dos outros, às vezes é outra pessoa que põe o problema. Não é ele que tem problema, alguém colocou na cabeça dele o problema, sabe? A pessoa põe mesmo o problema na cabeça dele. Coração, ó, ok? Vou verificar o rim, que é acometido no caso do diabetes, só que através do umbigo. Tá tudo ok? Vamos verificar aqui as articulações, tá tudo bem, e aproveito para ver outras áreas. Pois é. Vocês pensam que ele gosta? Não fica. Ele está nervoso, A gente tem que prestar atenção nos detalhes. Por exemplo, um moço novo,
bombeiro, né? Corredor, cheio de energia, vitalidade. A gente pergunta esperando a resposta sincera. Você está bem? Então é o que importa. Lembrando que a primeira atitude da pessoa diagnosticada é a negação. Muito obrigado, palmas para ele. Obrigado. Mas aí a gente pensa o seguinte, será que é só isso? Não, nós falamos da questão da cabeça, não é? Falamos da questão da cabeça, e eu vou dizer para vocês o seguinte, eu tenho aqui, de novo, a bendita bolsa. Deixa eu achar aqui uma outra pessoa. Tudo bem? Você pode me ajudar ali? Faz favor aqui, eu vou aqui. Sim. A gente nunca sabe o que pode acontecer. E a gente imagina o seguinte, às vezes, o inimaginável pode nos surpreender, é ou não é? Então, me perdoe, esqueci seu nome. Elson. Conhece de costura? A mulher é costureira. E esse tecido, o que te parece? Vamos ver se essa aqui é a primeira provinha. Como é o nome? Organza. Ok. E nós vamos fazer o seguinte então com o Elson, nesse exato momento. Eu tenho aqui de novo a minha bolsa vazia, só que depois de tudo que foi falado aqui, eu quero mostrar para vocês a importância da mente saudável. Porque nós temos um lenço, que cor? Azul. Pode depositá-lo aqui dentro, por favor, da nossa bolsinha. E eu quero saber onde é que está a sua mente nesse exato momento. De tudo que nós falamos aqui, a sua mente foi para algum lugar diferente do que aconteceu aqui. E é didático, hein? Lembrando que pode acontecer o inimaginável. No que é que o senhor estava pensando? Vamos ver o que tem aí dentro. Mas como é? Não, o pessoal lá não está vendo. Como é que vocês estão vendo aí o negócio? Olha, eles não viram. Mostra para eles, por favor. Mas já imaginaram? Ah, tá bom. Muito obrigado. Palmas para ele. Obrigado. Mas a gente tem que lembrar do cuidado. Nós temos que lembrar da importância de ter amor próprio, de buscar, de oferecer ajuda, fugir dos preconceitos. E eu quero ensinar para vocês aqui agora uma coisa seguinte. Aline, me diga uma coisa. Em algum momento da sua vida, teve um dia em que você acordou e pensou consigo assim, eu estou perdida. Aconteceu? Mais de uma vez? Beleza. Sargento Alisson, também já aconteceu alguma vez? Acordar de manhã assim, tanta coisa para resolver, tantos problemas e falar assim, estou perdido. Ok. Com você eu já falei, essa moça aqui, a Cecília. E com vocês já aconteceu? Também. E com vocês aí atrás? Já aconteceu também de se sentirem perdidos em algum momento? Então pronto. Oi? Já, né? Se perdia também, sim, sim. Mas então nós vamos fazer uma atividade aqui agora, que é um exercício de autoajuda besteirológica, que é para a pessoa não ficar perdido. Porque o que eu vou ensinar para vocês aqui agora, vocês podem fazer sozinho, podem fazer em casa com quem você quiser, e quando você estiver sozinho, se faltar uma companhia para você fazer esse exercício, você vai para frente do espelho, porque você não vai ficar perdido. Então vamos lá, senta novamente com os 2 pés no chão, posição bem legal assim, isso, encosta aí, enche o ombro, respiração para ativar a sinapse, respiração com xixi, com admiração, solta o xixi, atividade é o seguinte, ó, levanta as mãos, tragam até na frente da careta, esconde a careta, não precisa me ver, esconde a careta atrás da mão, quando eu contar 3, nós vamos abrir, 1, 2, 3, achou! Não, vocês não vão ter erro. Eu duvido que alguém saia daqui hoje e continue se achando perdido.
Vocês vão fazer o exercício e vão realmente. Então assim, ó, atendendo a pedidos, vamos lá, mais uma vez. Senta de novo, vamos lá, ó. Que agora vocês vão achar gostoso. Vocês já sabem como é, ó. Inspira. É muito importante a respiração. Solta o xixi. Aí vamos lá, levanta as mãos. Fecha na frente da careta, esconde. Quando conta 3, vai abrir. 1, 2, 3. Achou! Muito bem. Mas antes de eu encerrar, eu ainda quero deixar uma outra terapia aqui. Agora eu preciso de outras pessoas. Não, agora vem o pessoal do Senac aqui. Não, tem jeito. Você tem que vir aqui. Pode vir comigo aqui, umas duas aqui, por favor. Vem, vocês duas. Faz favor. Vamos lá fazer uma... Você é da saúde, moça? Não, né? Você também pode vir me ajudar? Vem você também. Vem você também. Pronto, vem cá. Vamos fazer aqui nós 3 aqui. Nós 5, 6. Faz favor. É o seguinte. É para ajudar. É para fazer bem-estar. Vou ensinar para vocês aqui uma besteiroterapia, que é do autocuidado e do cuidado com o próximo. Então pode chegar para cá um pouquinho. Isso. Entra no meio, por favor, você, Gustavo. Isso. Ok. Essa atividade é uma terapia besteirológica, cuja função é oferecer cuidado ao colega e eu receber o cuidado também. Tudo bem? Essa atividade é tratada na besteirologia por dedada. As pessoas costumam ficar assim incomodadas porque o nome, né? Mas é besteirologia, nós vamos fazer. O que vai acontecer? Quando eu disser que vai valer, vocês vão usar o dedo. Então a posição para trabalhar é essa aqui. Tem que respeitar o colega e procurar saber se o colega está se sentindo bem com o que você está oferecendo. Então vocês vão virar para lá, pode chegar mais próximo um do outro. Nós vamos respeitar o colega, fazendo o movimento somente na região do ombro, tudo bem? E aí, vamos iniciar. Então, dedos após, para a terapia besteirológica da dedada, valendo, no ombro do colega. Isso. Vai tentando saber se ele está gostando, se está bom. Muito bem. Aí depois, você começa a fazer a conchinha. Eu vou fazer aqui na colega de trás, ela vai passar para o outro. A conchinha, vai repetindo. Isso. Cuidado para não atacar o pulmão do colega, hein? Isso. Aí depois da conchinha, karatê. Aí, ó, isso é bom, hein? Muito bem. Como é um cuidado que tem que haver a troca, agora a gente para e quem deu, recebe. Virem para o lado de lá. Isso, agora para dedada, dedo apontado, valendo. Isso, tá bom esse negócio. Respeita o colega, hein? Não baixa esse dedo. Agora a conchinha. Isso, é bom. Mais pro lado do pescoço. Aí. O karatê agora. Isso, mais para cima um pouco, por favor. Aí, muito bem. Tá bom, muito obrigado. Palmas para eles. Obrigado, pessoal. E é bem por aí, pessoal. É bem por aí. Primeira lição, ajuda. Segundo, não ao preconceito. Terceiro, amor. Em última análise, precisamos amar para não adoecer. Esse mal existe, é real. Não subestimem a pessoa que diz que vai fazer, porque ele vai fazer. Estejamos atentos, ofereçamos ajuda, busquemos ajuda. E de tudo o que eu disse agora, eu quero mais uma vez reforçar a minha imensa gratidão à equipe organizadora do Flick, a alegria imensa de poder estar de volta a Ipameri, da minha satisfação em estar aqui, que eu espero ansiosamente todo ano, a hora que alguém vai me ligar e falar, e aí, esse ano você vai participar? Para eu parar tudo, para eu colocar na minha agenda, poder estar aqui revendo todos vocês. E de tudo que eu falei até agora, eu tenho uma última frase. Essa de minha autoria, não vou usar ninguém diferente, porque, sem dúvida nenhuma, o que eu vou dizer agora vai impactar muito mais vocês. Na hora de ir embora, quero que vocês levem essa certeza. Onde quer que vocês forem, lá vocês estarão. Muito obrigado.
Muito obrigado. Obrigado. Que bom, que obrigado. Podemos fazer uma foto com todo mundo aqui? E assim, ó, a foto tem 2 momentos. Tem a foto comum, que é aquela foto de biquinho. E tem a foto top, que é aquela foto zoada, tudo bem? Então vamos lá que vocês vão andar comigo. Gente, antes da foto aqui, Arnaldo, eu gostaria de agradecer, em nome da Câmara Municipal, doutor Nanal, desculpa, Arnaldo porque foi sargento na época que eu estava lá, é um amigo pessoal, trabalhamos juntos, então agradeço de coração, espero que o ano que vem esteja aqui conosco novamente, em nome da Câmara Municipal, de todos os vereadores que estavam aqui presentes, vereador Douglas, vereadora Luísa, vereadora Mara, vereador Janin, que estava aqui, em nome do presidente da Câmara, muito obrigado. O ano que vem a gente espera sua presença aqui de novo, vou falar com o Marquinhos de novo. E, gente, ele vem de São Paulo, não tem custo nenhum, vem por coração, que ele ama essa cidade. Muito obrigado por tudo. Obrigado. Muito bem. Então como é que a gente vai fazer com todo mundo? Vamos vir pra cá, é isso? Mas eles vão ficar com vergonha, eu acho que é melhor lá mesmo, não é não? De virar pra cá, melhor, né? Sentados aqui, não é isso? É melhor, né? Então tá bom. Pode ficar todo mundo, os feios, os bonitos, não tem problema não. Vamos ver como é que fica melhor. Eu acho que é sentado é melhor, né? Que aparece todo mundo. Quem tem um pescoço pequeno aí, passa o esticar o pescoço. Isso, pode tirar. A primeira foto é do tipo 1, que é a de biquinho, tá? Ok. Agora, quando eu contar 3, aquela zoada, hein? Faz favor. Vira. Agora, isso. Eu vou contar 3 pra gente fazer aquela zoada, tá bom? 1, 2, 3. Aê, muito obrigado. Obrigado, moço, obrigado. Nossa, é que eu tava falando muito, por isso que deu aquele negócio. Depois eu te explico direito.